Que os deuses do futebol preparem esse encontro, né? Antes eles passam pelas semifinais, né? Os sul-americanos têm enfrentado problemas nas semifinais do Mundial de Clubes, mas tomara, né, que os deuses da bola preparem esse encontro entre Flamengo e Real Madrid. Já imaginaram? Criador contra criatura? Malvadão contra malvadeza? Flamengo contra Vinícius Júnior? Todo mundo. É Flamengo, hein? Tem jogo? É Flamengo. Tem jogo pra Barcelona você, também era favorito contra o Inter. E o Gabiru foi lá e fez o gol. O Liverpool também era favorito contra o São Paulo. E o Mineiro foi lá e fez o gol com um passe de 3 dedos do Aloísio. Que beleza. Então, aqui é Brasil, gente. É isso aí. Vamos lembrar dos bons exemplos. Temos que respeitar o Flamengo, porque medo não vai ter, não. É isso aí. Agora... Fala, nação. Saudações, rubro-negra nação. Vambora regir aqui, né? O que os comentaristas do ESPN FC, né? João Guilherme, Silas e o Oswaldo Pascoal falaram sobre, e o Djalminha também, né? Falaram sobre esse título do Mengão, né? O Oswaldo Pascoal é um debochado, o João Guilherme também. Então vamos ver o que eles falaram sobre o título do Mengão. Vambora, nação. É isso aí. Tamo junto. Vai deixando aquele like aí para ajudar o canal. É isso aí. Tamo junto. Vambora reger aqui. Mas antes disso, né? Eu peço o seu like, a sua inscrição, para tu não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. E outra coisa. Eu queria dar os créditos e direitos autorais, né? A ESPN Brasil, né? Grupo Disney. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais do canal da ESPN Brasil. Tamo junto, é isso aí. Vambora com o vídeo aí, nação. Tamo junto! Tomara que os deuses do futebol preparem esse encontro, né? Antes eles passam pelas semifinais, né? Os sul-americanos têm enfrentado problemas nas semifinais do Mundial de Clubes, mas tomara, né, que os deuses da bola preparem esse encontro entre Flamengo e Real Madrid. Já imaginaram? Criador contra criatura? Malvadão contra malvadeza? Flamengo contra Vinícius Júnior? Todo mundo quer assistir isso. Tomara que aconteça. Estamos aqui na expectativa. Alô, Pascoal! Bem, fala, irmão? Mister Oswaldo Pascoal. Um abraço pra você. A Flá Jacareí lá deve ter sido uma bagunça lá com o título do Flamengo. Ontem. Foguetório Você não lá. imagina a rapaziada comemorando e tal. E é muito legal que isso aconteça, né? Silas, boa noite. Djalminha, boa noite a você, fã de esporte. Agora, João. Pois não, Pascoal. Quando você tem um jogador como o Gabigol, o Gabigol entra no seleto grupo de jogadores que marcaram em todas as decisões de Libertadores da América que ele participou. Certo? Incrível, hein? 19, 21 e 22. 4 gols em 3 finais. 4 gols em 3 finais. Isso 2 aí. gols na primeira e 1 gol em cada uma das outras, se igualando inclusive a Zico, que também fez 4 gols em finais de Libertadores. Impressionante. Ele assume também, junto com o Luizão, como o principal artilheiro da Libertadores da América, e ele é um jogador brasileiro, e muito possivelmente com 24 para 25 anos que ele tem. O Gabigol tem só 26 anos. 26? Só 26. 26 anos? Tem muita coisa ele vai assumir essa posição, vai tomar a posição do sapo e vai ser o líder dos números na artilharia da Libertadores da América. João, fazer gol em toda a decisão de Libertadores, isso é para poucos. Jogador de jogo grande, jogador que decide partida importante. E é muito raro esse tipo de jogador. Pedro, Gabigol, são jogadores raros. E um jogador que eu quero fazer um destaque muito especial para colocar numa prateleira bem distinta, que é Everton Ribeiro. Sim. Que sabe como se comportar. Ele sabe que ele não é o protagonista do time do Flamengo. Ele sabe. Mas quando o protagonista, que é o debochado Arrascaeta, não tem condições normais de atuação, ele assume essa posição. Ele faz diferença. E é por isso que ele vai para a Copa do Mundo para jogar na seleção brasileira. Porque é outro jogador de jogo grande. É outro jogador de decisão. Então, como todos esquecem do Everton Ribeiro, na hora de montar a escalação, primeiro a tirar, onde é que vai jogar? Mas o Tite não esquece, hein, Pascoal? Não, porque você vai pensar assim, vai voltar o Bruno Henrique, então vai sobrar o Everton Ribeiro. O Vidal vai jogar, quem é que vai tirar? O Everton Ribeiro. E aí o que acontece? Quem joga é o Everton Ribeiro e quem decide dar passe, é jogador importante, se movimenta, sabe como se comportar dentro de campo, esse é o Everton Ribeiro. Um destaque especial para ele. Sem dúvida, assumiu o protagonismo e
decidiu, né, dando passe na final contra o Corinthians da Copa do Brasil, o gol do Pedro, e uma jogada belíssima do gol do Gabigol, que teve a participação de Everton Ribeiro e Rodinei. Atenção, nação rubro-negra, que Rodinei daqui a pouco será assunto, hein? Uma vez eu ouvi falar o seguinte, a vida é uma roda gigante, ela vai rodando, rodando. Olha, as coisas mudaram para o Rodinei. Também teve a participação do Hugo Moura e do Felipe Luiz. Depois eu vou explicar por quê. Opa, muito bem, olha aí, momentos da chegada do Flamengo, a ESPN mostrou ao vivo a chegada do Flamengo domingo pela manhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A diretoria pediu, né, para que não houvesse aglomeração nas ruas, mas um grupo grande de torcedores esteve lá presente e conseguiu, por esse espaço aí, saudar os jogadores. Passou o Gabigol, o Rodinei, as coisas mudaram para o Rodinei completamente. Dorival Júnior, né? Olha o Dorival aí. Espetacular a história do Dorival, né? Merece, né, senhor? Merece. Pela pessoa que é e pelo treinador que é. Olha, espetacular a história Como do Dorival. muda o patamar do Dorival, né? Há um ano, ele estava desempregado. Exato. Assume o Ceará. Aí o Marcos Braz com ela. Se tem uma coisa que o Braz é bom, é nessa hora, né? Aí é com ele mesmo, né, João? Ele é bom, ele é bom. Ele é um artista, ele é um artista, ele é especial. Mas merece também, né, Pascoal? Merece. Não, trabalha muito bem. Trabalha muito bem. Teve dificuldades, o Flamengo teve algumas dificuldades, claro que sim. No ano passado, inclusive, né? Sim. Na decisão da Libertadores da América, o time chegou todo que meio que atrapalhado. Olha o Diego aí, olha o Diego aí. O Diego, a filhinha no colo, os dois outros filhos, a esposa. Rapaz, o Diego, ele igualou o número de títulos de Zico e Júnior com a camisa do Flamengo. É um negócio. E não vai sério, ficar hein? para a próxima temporada. Isso Tá encerrando a carreira, o Diego. Isso já está decidido. Ó, Arthur aí. Vidal. Arturo realizou o sonho. Ele falava há muito tempo que era um dia jogar no Flamengo e ganhar a Libertadores. Ganhou, Arturo? Ganhou a Libertadores. Parabéns para ele. João, esses caras merecem um destaque muito especial. E o Flamengo mostra que, com organização é a palavra. O Palmeiras chegou em duas últimas edições e foi campeão em duas edições. Perfeito? Sim. O Flamengo foi em 3 edições. Foi campeão 3 finais, isso. em 2. Em 2. O que acontece? São os times mais organizados do futebol brasileiro. Perfeito? Exatamente. O Atlético Paranaense é muito organizado, O Atlético Paranaense merece o nosso respeito? Merece. Você pode gostar ou pode achar o Petralha uma maravilha. Você escolhe, não tem meio termo. Com o Petralha você não fica mais ou menos. Ou você gosta ou você não gosta. Mas que ele faz um trabalho espetacular, ele faz. É verdade. Nós temos aí imagens do jogo, né? O Atlético Paranaense já teve logo no início essa chance com o Vitinho, teve outra logo depois, com o Alex Santana. E o jogo, hein, Djalminha? A expulsão do Pedro Henrique mudou tudo mesmo? João, eu acho que foi determinante, né? Aí. Porque o jogo, ele estava bastante equilibrado. O Flamengo com aparentemente dominando o jogo, por estar mais tempo com a bola, mas as melhores chances até o momento tinham sido do Atlético. Então, assim, um jogo que estava muito difícil para o Flamengo, mas esse lance aí que nós estamos vendo, ele foi determinante, porque na primeira falta ali que fez no Gabigol, levou o amarelo e logo em seguida, eu acho que um lance... Eu acho que ele acreditou, eu acho que o grande problema foi esse, ele acreditou que chegaria na frente do Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas é muito veloz. E aí, depois que ele tinha dado o carrinho, realmente teve a expulsão e a partir daí o Flamengo ficou superior e aí mandou no jogo. E mesmo com essa superioridade, o Flamengo consegue o gol. E no segundo tempo, quando todos nós imaginávamos que o Flamengo iria conseguir ampliar o marcador, não conseguiu. Teve essa bela chance aí com o Gabigol, que o Gabigol desperdiçou, mas depois não teve tantas oportunidades. Mas o título foi completamente merecido, porque a expulsão também foi justa, então não tem o que se lamentar. E com um a mais, o trabalho assim, do Flamengo ficou um pouco facilitado. E aí eu me lembro do nosso inesquecível Mário Sérgio, que sempre falava, às vezes Deus escala o time. Porque o Felipe Luiz, que é um jogador que dispensa comentários, o que ele representa, a qualidade dele, ele acabou sentindo. Aí entra no lugar dele Ayrton Lucas, mais jovem, com mais velocidade, um bom jogador.
E ele foi protagonista no lance da expulsão ali, ô Silas. Então, por isso que eu falei que outros jogadores participaram no lance do gol do Gabigol. Hugo Moura, porque já tinha cartão amarelo, estava marcando o Everton Ribeiro individualmente, mas não pôde chegar junto ali. Então o Everton Ribeiro saiu da meia-lua, foi receber essa bola, girou, fez uma tabela com o Rodinei e já de primeira joga a bola na área. E o lance que você acabou de falar, João, do Pedro Henrique, que se o Felipe Luiz está em campo, ele daria 3 passos para trás, ele, Felipe Luiz, e já ia recompor. Ele não ia naquela bola. Até porque velocidade por velocidade, o Pedro Henrique é mais rápido que o Felipe Luiz. Mas sendo o Ayrton Lucas, o Pedro Henrique não mediu bem a distância. Como correu também o Ayrton Lucas, foi rápido, né? Deu o carrinho. É uma das características dele, né? Boas até. Ele saiu bem atrás do Pedro Henrique. É o cara que recebe a bola no fundo, como o Rodinei, recebe a bola no fundo, no vazio, né? E aí aconteceu a expulsão. O Felipão reclamou aí, dizendo que não era para cartão o primeiro lance, sim o segundo. Achou que a expulsão foi injusta. Vocês acharam que foi um erro? Tomou um cartão aos 27, que é essa entrada no Gabigol, e aos 42 para 43, ele dá essa entrada aí. Ok, tudo certo ou houve um equívoco? Eu entendo que os 2 lances são de cartão. Entendi. Os 2. Aliás, o primeiro lance achei absurdamente fora de propósito. Primeiro porque o Gabigol tá de costas para ele, né? E nesse aí, ó, ele perdeu o time. Sim. Ele perdeu o time e chega e faz a falta. Para mim, não tenho que reclamar da expulsão. É que a ausência desse jogador, isso aos 43. 2 minutos depois saiu o gol do Flamengo. Aí desmontou o Atlético. Porque o pessoal ainda ficou ali no banco, bota, não bota, entra o zagueiro, não entra o zagueiro. Nessa dúvida de entra o zagueiro, não entra o zagueiro, espera um pouquinho, troca no intervalo. A bola entrou na rede. Mas aí eu não tiro a razão do Filipão, não. Porque na entrevista dele, ele disse o seguinte... Era o Matheus que entrou depois no segundo tempo. Ele falou, como já estava acabando o primeiro tempo, eu coloquei o Fernandinho ali e no intervalo eu escolheria melhor quem colocar. Ele voltou depois com o Matheus, depois ele tirou, acho que o Vitor Roque colocou o Rômulo ali meio que pelo lado esquerdo e tal. Então, essa talvez tenha sido a única troca mais ou menos. E o Paulo Turra, falei com ele depois do jogo. Sim. E o Paulo ontem mandou para mim uma imagem do lance do Pedro Henrique com o Ayrton Lucas, mas eu vi muitas vezes o Ayrton Lucas dá um toquezinho na bola antes do Pedro Henrique. Sim. Então acontece realmente a falta, no mínimo imprudência. E, João, o jogador de hoje, o Dija também vai concordar comigo, não fala mais. O Bento tem que gritar do gol, calma, Pedro, tá amarelado. Thiago Heleno, calma, tá amarelado. Fernandinho, que estava próximo dele, calma que tá amarelado. E não fizeram isso, então... Foi imprudente, o Flamengo era favorito 11 contra 11, 11 contra 10 ficou muito mais favorito ainda, né? Porque o Filipão surpreendeu o Brasil, que quem estava assistindo o jogo com a marcação homem a homem, ele surpreendeu, ninguém achou que ele fosse fazer isso. E ele acabou igualando o jogo. Nem começaria o jogo com 2 Se a expulsão acontece do lado contrário, o Atlético aumentaria a sua chance de até ganhar essa final. Mas, infelizmente, aconteceu tudo em seguida. A expulsão, o gol, não aconteceu a troca... E o Flamengo voltou para o segundo tempo absoluto, tocando a bola e ganhando o jogo. O Atlético teve um bom início de jogo, melhor do que o Flamengo. Foi. Surpreendeu o Flamengo, porque não é só você olhar a escalação e ver como é que o time está escalado. E o time o Filipão coloca um time e o Dorival enxerga o time de uma forma. Quando entra em campo, os 3 volantes com missões. Surpreendeu com o Vitor Bueno, né? Claro, de titular. Isso. Os 3 volantes com missões, né? Um em cada meia e o outro centralizado, que é o Fernandinho. Perfeito? E 2 para marcar, os dois homens de chegada na frente. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E para deixar o Vitor Bueno para a bola de velocidade, porque ele entra com 2 jogadores de velocidade. Então ele deixa o Vitor Bueno, que tem um bom passe, para fazer essa aí. Eu vou falar para você, isso aí é aquela bola que você fica lamentando o resto da sua carreira, né? Porque não perde essa oportunidade, você lamenta toda a sua carreira. E aí, com essa formação, o time do Atlético marca bem o Flamengo. Você vai dizer assim, foi um grande espetáculo de decisão? Não foi. Não foi espetáculo de decisão. Mas eu não vou tirar os méritos do time do Atlético Paranaense. Porque cada um tem que enxergar aquilo que é melhor para ele. E o Filipão enxergou o que é melhor para ele na formação do time. E nessa de enxergar o que é melhor para ele, conseguiu montar um time. A derrota veio, 1-0. O Flamengo vinha amargurado pela derrota e com uma forma que aconteceu no ano passado para o Palmeiras e consegue se recuperar. Mas eu quero aplaudir o Atlético Paranaense também. Sim. Porque fez o seu trabalho. E se melhorar o time,
melhorar o time, tem que pensar em Libertadores e chegar também Mas na fase aí é que final. precisa garantir a vaga via brasileira agora, né? Isso, mas- Que tá na briga aí. Mas tu vai ter que brigar pela vaga. Agora, João. eu acho que eu gostaria de falar aqui dos que poucos são falados. Porque muitos são falados. Dorival, muito falado. Everton Ribeiro, muito falado. Arrascaeta, muito falado. Gabigol, toda hora estão falando. Pedro, estão falando dele. Rodinei passou a ser muito falado positivamente. Dois caras que eu gostaria de destacar. O primeiro, Léo Pereira. O que este rapaz jogou depois da chegada do Dorival e o que ele jogou sábado, inclusive em alguns momentos que o Davi Luiz não foi feliz na jogada, ele estava ali para consertar, uma atuação soberba de Léo Pereira. E outro, Thiago Maia. Na minha opinião, não existe hoje um primeiro volante que jogue mais bola do que Thiago Maia na América do Sul. Impressionante enquanto ele esteve em campo o que ele jogou de futebol. Porque esses caras não são muito falados, né, Djalminha? Mas são importantes, hein? Ó. Não, importantíssimo, João. Assim, e são dois jogadores que assim, o Dorival recuperou. Porque, assim, o Thiago, principalmente o Léo Pereira, né? O Léo Pereira, ele não era realmente bem visto pelo torcedor, a grande realidade é essa. O torcedor, quando entrava o Léo Pereira, temia, tinha medo, por ele ter falhado em alguns jogos realmente, mas realmente ele deu a volta por cima total e muito em função do Dorival, que deu essa moral, ele entrou e assumiu a posição. E o Thiago Maia, ele veio de uma lesão de muito tempo, vinha jogando, mas não estava jogando realmente o futebol que ele sabe jogar. E eu acho que o Dorival, por já conhecer ele, colocou ele de primeiro volante, que Thiago Maia no Flamengo, normalmente ele jogava de segundo volante, com o Dorival puxou ele para primeiro volante e vem fazendo uma cobertura excepcional, marcação perfeita e jogando quando tem a bola nos pés. Então, assim, quando o time é campeão, João, não é só o Gabigol, não é só o Pedro, não é o Arrascaeta, é o conjunto que vai muito bem. E esses jogadores, sem dúvida alguma, eles foram fundamentais na vitória e também colocar o Santos, que assim, é um goleiro que eu lembro muito, sem comparações, né? Mas eu joguei com o Tafarel, que para mim foi o melhor goleiro que eu já joguei. Ele lembra muito a tranquilidade, ele passa muita segurança. Às vezes o cara tá cara a cara, parece que não tem perigo, porque ele defende muito bem e também passou uma segurança para essa defesa muito grande. Falarmos, porque tem uns que naturalmente já são mais comentados e, né, estão mais na mídia, até por mérito próprio, por tudo que eles fazem, pela qualidade que eles têm. Mas o Rodinei junto com o Léo Pereira são dois casos exemplares aí de volta por cima, né? O que o Léo Pereira jogou no sábado, um absurdo. E o Thiago Maia, que é outro caso importante, porque ele estava lá à margem, vindo de lesões, né? E aí o Dorival falou para ele, eu quero você, aquele Thiago Maia que eu conheci no Santos. E a partir dali, rapaz, o que ele está jogando é uma enormidade. O Thiago Maia, ele aparece muito bem no Santos. Menino, né? Novo, obviamente, mas aparece muito bem. E aí ele vai campeão olímpico com a seleção brasileira no Maracanã contra a Alemanha, ele faz parte daquela seleção. O Thiago Maia vai para fora do Brasil, ele volta para o Flamengo e ele volta, assim... Ainda era uma incógnita no Flamengo, o Thiago Maia, até que ele se lesiona. E muita gente já achava, Pascoal, né, Dija, que ele nem ia mais ficar no Flamengo. E aí ele volta, começa a jogar, ele faz um jogo maravilhoso, ele e o João Gomes contra o Vélez lá na Argentina. E aí vem a contratação de Arturo Vidal e Marinho. E não foi só o Thiago Maia que levantou o futebol, não, o Everton Ribeiro também. Porque o Everton Ribeiro estava numa descendente... Estavam até falando, até a gente falou, acho que foi o Dija que falou, vai sair o Everton Ribeiro, vai entrar fulano, acho que foi o Pascoal, sai o Everton Ribeiro, e chega fulano, sai o Everton Ribeiro, não. Everton Ribeiro cresceu junto com o Thiago Maia, ele não é só primeiro volante, ele é primeiro e segundo volante, assim como o João Gomes, que também não é só primeiro volante, é primeiro e segundo volante. Antigamente tinha o caça-craque, e tinha o segundo volante que fazia o time jogar, hoje não. Time grande tem que ter 2 volantes, se não 3, que marquem e que joguem. E o Flamengo ainda tem o Pulgar, que ainda tem espaço para crescer, ainda tem o Vidal, que jogou pouco, mas que deve ter mais oportunidade. Então, assim, por isso que eu falei,
a gente tem que dar mérito pro Braz também e pra diretoria. E a gente viu ali o Fabinho, ex-volante da Ponte Preta, né? Companheiro do Mineiro, Santos. Trabalha no scout lá, né? Campeão do mundo com o Inter lá, contra o Barcelona. Sim. E hoje, ele chegou para ser da análise de desempenho. E hoje é como um diretor como o Juan. Sim. Então, como tem o Paulo Miranda no Atlético Paranaense, né? Que tomou café com a gente. Então, parabéns também ao Fabinho, que o Dorival fez questão de colocar na frente lá na hora de receber as medalhas. É verdade, trabalho importante não é só, é igual a gente aqui no estúdio, aqui no programa, aqui. Você vê o Pascoal, o Silas, o Djalminha, mas não somos só nós que fazemos o programa. Pelo contrário, tem uma galera aqui, ó. Tem a Fiel atrás das câmeras aqui, todos os nossos amigos câmeras. Tem o Martinho da Vila. Olha o meu pivô ali e tal. Alô, rapaz. Baby da Fiel, feliz com o título do Mengão, né, Baby? Abraço, meu amigo. Ele mesmo. Fala aí, Fabrício, a escalação. Kleber, Dudu, Felipe, Fabrício da Fiel, Vinícius, Mari, tem toda essa galera, todo mundo. O Ricardinho Santiago, né, o Barão de Santa Cecília. O Ricardinho não tirou a camisa até agora, desde sábado ele está com a mesma camisa. Segundo ele, a promessa é ficar até o final do Mundial, né? Não sei até que ponto vai chegar isso. Vai ser em fevereiro ou vai ser em março? Não sei, mas ele falou que fica até lá. Mas então é isso. Então tem muita gente que faz o programa aqui conosco, né? Você conhece a gente que aparece, mas sem eles aqui não teria programa. A verdade é essa. Se tivesse um amigo câmera ali, operador de áudio para colocar o microfone, o diretor para cortar, o Fabrício para produzir com o Vinícius, o Ricardo, o Felipe no áudio, não ia ter programa. Então é isso. O Pedro aparece, o Gabigol aparece, o Arrascaeta aparece, o Everton Ribeiro aparece, mas tem a rapaziada ali que faz o trabalho no dia de sustentação e de apoio que faz com que eles apareçam e brilhem. E o Dorival Júnior foi uma peça fundamental em todo esse processo. E a gente traz a palavra do técnico campeão da América. Muitos já diziam que o ano do Flamengo estava totalmente perdido e, de repente, um processo de recuperação, eu acho que apresentado por todos nós, mas, acima de tudo, abraçado pelos jogadores. Começamos a trilhar um novo momento, uma nova situação, nos aproximamos das 3 competições, e estivemos vivos até os momentos finais. Eu tinha uma certeza, uma convicção muito grande que um dia eu voltaria à equipe do Flamengo, da forma como eu saí nas 2 oportunidades anteriores, sem falar de ninguém, sem falar nada, enaltecendo o trabalho do clube, reconhecendo e agradecendo a oportunidade. Seleção, vamos deixar as coisas acontecerem, é muito cedo ainda para se falar alguma coisa. A minha preocupação continuará sendo o Flamengo, até porque poucos terão a oportunidade que eu tive de estar num grande clube como esse pela 3ª oportunidade. Eu só tenho que agradecer e reconhecer a confiança das pessoas que depositaram em mim a condição de um trabalho tão importante à frente de um dos maiores clubes do futebol mundial. Parabéns, Dorival. É incrível, não me canso de contar a história. O Mauro Naves está assistindo o programa aqui e ele já contou isso aqui algumas vezes e eu faço questão de repetir. Em abril deste ano. Estamos em outubro, ou seja... 6 meses. 6 meses. Há 6 meses. Estávamos eu e Mauro Naves ali, na esquina aqui, tomando o famoso cafezinho. Aí aparece uma mensagem no WhatsApp do Mauro Naves, era Dorival Júnior. E eles começam a conversar, né? E eu acabei participando ali da conversa também. E aí Mauro Naves pergunta para Dorival, pô, Dorival, você já está aí há mais de um ano parado, está na hora de você voltar, o que está acontecendo? Ah, Mauro, eu tive alguns probleminhas aqui e tal para resolver, não apareceu nada tão interessante assim, mas parece que está surgindo uma boa oportunidade e eu acho que eu vou voltar. Isso em abril. Ok, passou pouco tempo, nós trouxemos a notícia aqui. Dorival Júnior é o novo técnico do Ceará. Dorival voltou. Isso final de abril, início de maio. Ele fez lá 13 jogos. Foi muito bem. Tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. Melhor campanha da Sul-Americana. Melhor campanha da história na fase de grupos da Sul-Americana. E aí, Paulo Souza sai e o Flamengo chama Dorival Júnior. E a partir daí a história está feita, meus amigos. É algo que eu fico até arrepiado, cara. É impressionante. Tinha que ser, é o destino. Tem alguns caras, João, o Dorival é um, o Filipão é outro. O Jorginho não conta porque o Jorginho é meu irmão de vida, de jogo, tudo.
O Fábio Carille é outro, Mancini é outro, Ney Franco é outro. Você liga, eles atendem na hora. Eu falei com o Dorival depois do jogo contra o Corinthians, e ele falou, Baby da Fiel, ele falou o risco que eles correram contra o Corinthians, por conta dos 3 volantes. Falei com ele depois do jogo, agora contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense, e ele respondeu. Então, assim, imagina o tanto de gente que não deve ter ligado para eles, a imprensa, a família, todo mundo. Então, são caras, assim, que muito além do futebol, são amigos. Então, o Dorival, por isso que eu falei, é merecido pelo técnico que ele é e pela pessoa que ele é. Passou lá um perrengue, ele com a saúde dele, com a saúde da esposa, por isso também do afastamento. E tá aí brilhando, também com muita coisa para crescer, porque esse time do Flamengo, Marinho tá subindo, Everton Cebolinha tá subindo, Vitor Hugo ainda vai crescer ainda, João Gomes ainda vai crescer muito. Cara, ele tem ainda uma esfera aí, Pascoalzinho, de crescimento nesse trabalho dele, que tá só, eu diria que 2/3 do... E vem gente aí, hein? Prometeram, né, João? Prometeram vem gente aí. Mas também vai sair, né, João? Vai sair, mas vai chegar... Quantos saem? Vamos fazer uma conta. Olha, o Diego goleiro, Ribas e o Diego Alves os sairão. 2 Diegos sairão. Mas é hora. O Rodilindo, como é que fica? Não sabe se Não, sai, se esse tem fica. Como ficar. diria o grande Roberto Avalone, interrogação. Esse tem que ficar, para mim. Nesse momento é interrogação. Felipe Luiz deve permanecer, Davi Tem Luiz Copa do Mundo. permanece. O Flamengo tem, na lista do Tite, se não me falha a memória, 5 jogadores. Pedro, Everton Ribeiro, Gabigol, Felipe Luiz e Santos. Isso. Isso. Então, a gente não sabe... Santos qual é a fica, Felipe Luiz fica. Felipe Luiz Everton tem Ribeiro contrato deve até ficar dezembro, né? até dezembro do ano que vem. Até dezembro desse ano, mas que será renovado. Felipe Luiz será renovado por mais Mas um dessa ano. lista aí, só 2 têm chances claras, né, João? Dessa lista de 5. Everton Ribeiro e Pedro. Everton Ribeiro e Pedro. Assim, algumas peças sairão, mas outras chegarão. E falando nisso, quem fica, quem sai, antes de tudo, o mais importante é definir. O Dorival vai ficar? O melhor para responder isso é você, Marcos Braz, hein? O Zinho perguntou para ele, o Tetra Repórter. Não, manda ver aí, Zinho, com o Braz aí, ó. Em relação ao Dorival, o Dorival quer ficar, o Flamengo queria que ele ficasse. Tinha um monte de situação, de conversa fiada, que se não tivesse os títulos talvez não ficasse. Mas eu e o Dorival a gente sempre conversou. Tem coisas que a gente não externa para o público. Mas enfim, eu acho que é um marco a gente ganhar outra Libertadores. Você já ganhou Libertadores também. Enfim, a gente está muito feliz, muito tranquilo. Zinho arrebentando também como repórter, o nosso Tetra. Dorival vai ficar, né? Mas o Tite sai em dezembro da seleção, né? Mas ele vai para a seleção? Ao que eu sei, eu posso não estar no primeiro nível das informações, mas aquelas coisinhas que a gente sabe. Sim. É um dos nomes na relação, porque ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, meu senhor. Ele se colocou nesse ponto, Ele se colocou nesse patamar aí, entendeu? Entendi. Então, ele se colocando dessa forma, o que você vai analisar? Bom, ele chegou... Paulo Souza, vamos falar a realidade. O Paulo Souza tinha bagunçado o time do Flamengo. Como disse esculhambou, né? O time do Flamengo. Ele esculhambou. Aí botava o lateral botava o meia de lateral, botava o lateral de volante, ele esculhambou. Aí o Dorival, porque o futebol é simples. Mas precisa fazer uma justiça ao Paulo Souza também. Me perdoe. Pois não. Por falta de habilidade do Paulo Souza, que você está corretíssimo no seu comentário, a rapaziada também não... Sim, tudo bem. Não ajudou muito nada. Com ele, né? Coisa que com o Dorival foi o contrário. Falou, professor, estamos fechados com o senhor. Estamos fechados com o senhor. Felipe Luiz, você é um misto de terceiro zagueiro e lateral. Quando tem a bola, você sai com ela para fazer o lado esquerdo e entra como meia. É o que ele sabe fazer. Aliás, Paulo Souza é campeão da Libertadores. Quem era o técnico na fase de grupo? Mas vai mandar a medalha? Não vai. Mas quem era o técnico da fase de grupo? Eu quero perguntar para você. Vai mandar a medalha para o Paulo Souza? Andréas Pereira
E tem que mandar. Foi importante, fez o gol contra o Tolima na vitória lá fora, nas oitavas de final. E todo mundo achava que o Flamengo ia tropeçar no Tolima. Exato, tá ele fez o gol da vitória, foi a despedida dele no Flamengo. Foi osso aquele Tem que jogo. mandar medalha pro Paulo Souza e pro Andrés Pereira, Pascoal. E que ajudaria muito se tivesse aí, Andrés Pereira. Iria ajudar sim, por que não? Se tivesse permanecido. Perfeitamente, mas não permaneceu. E aí, né? O que foi, Pascoal? Ô, João, Pois não, Pascoal. eu acho que o Dorival se coloca nessa situação. Pela simplicidade do trabalho, na demonstração. Ele mesmo diz, às vezes o futebol tem que ser simples. E ele posicionou os jogadores de maneira muito simples. E aí vem uma outra situação. Se tem o Bruno Henrique, joga com o Bruno Henrique e não joga o Pedro. Será, Pascoal? Não joga o Pedro. Joga o Bruno Henrique e não joga o Pedro, meu senhor. Aí eu sou obrigado a lembrar de Mário Sérgio de novo. Deus escala o time? Não, porque assim... o infortúnio... Porque o Pedro arrebentou, é um jogador da Libertadores. Meu senhor, vou falar um negócio pra você. Não, Pascoal. Aqui eu vou falar pra você pertinho. Eu vou chegar mais perto de você. A gente não gosta de falar isso. Pascoal. Se não virar fofoca. Na Libertadores de 19, o cara que... O Gabigol fez aqueles 2 gols. Mas o cara que jogou foi o Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique. Não conta nada pra ninguém, porque as pessoas podem esquecer disso. E eu vou te contar uma outra coisinha. Coisinha agora. Só entre nós aqui para não virar fofoca. Claro, isso só entre a gente. É claro. O Silas e o Djalminha são nossos amigos, eles participam. Também, né? Você sabe quem foi o líder de assistências da Libertadores 2022? 2022? Agora, o Flamengo campeão. Sabe quem foi? O Arrascaeta deu 12 assistências? Não foi ele, não. Não. Bruno Henrique. Olha isso. Na fase de grupos. Ele arrebentou distribuindo passe para todo mundo. Então, meu senhor, se joga Bruno Henrique, não joga o Pedro. O Pedro poderia, se tem o Bruno Henrique, até ter saído do Flamengo. Então Deus ajudou. Não é que Deus ajudou. Não, mas aí jogaria, Deus não Pascoal. tem tempo para cuidar de futebol. Deus tem muita coisa para cuidar. Então, no futebol... Não, os deuses do futebol. Sim. Ia sair um volante. Segundo o Nelson Pedro Rodrigues. ia jogar, ia sair um volante. Porque é o seguinte, sabe o que acontece? O Pedro vai jogar, quem ia sair? Everton Ribeiro. Aí o conselheiro Miranda, que é aquele que manda recado pra gente aqui, o conselheiro Miranda ia dizer, tira o Everton Ribeiro. Aliás, ele sumiu, hein? Hoje, não deve ter nem voltado de Guayaquil. Como que você ia tirar um Everton notícia Ribeiro? dele, ele estava dando voltas em torno do estádio, bêbado, gritando... Chupa antes, ele falou isso. Chupa antes? Como você ia tirar, foi a João? última imagem que mandaram dele pra mim. Que coisa. Ele sumiu depois disso. Mas fala aí. Como você ia tirar um Everton Ribeiro convocado para a seleção brasileira? É verdade. E como você tiraria um Pedro também com possibilidade de seleção Mas brasileira? uma outra verdade também que eu acho que você Ia sair um volante. o Everton Mas se Ribeiro o Bruno passou... Henrique tá legal, de repente ele também vai pra seleção. Mas aí eu vou dar razão ao meu amigo conselheiro Miranda em uma certa parte. O Everton Ribeiro passou muito tempo sem jogar bem. Sim. Inclusive sendo chamado para a seleção brasileira. Ele, principalmente depois que o Dorival chegou, ele reativou, voltou a ser aquele Everton Ribeiro extraordinário. Né? Everton Ribeiro, não quero você de lateral esquerdo. A concorrência ajudou? Não quero você de lateral esquerdo e não quero você de ponta direita. Onde é que você joga? Por dentro, Arrascaeta. Aqui, ó, os dois Arrascaeta aqui com ele, com o Everton Ribeiro. E ele assumiu muitas vezes o protagonismo do Arrascaeta. Claro, porque ele entende a posição dele. Ele entende que o Arrascaeta, como diz o Djalminha que está aqui me olhando, eu vou liberar para você a palavra, Djalminha. O Arrascaeta é o jogador do passe impossível. Ele enxerga o que os outros não enxergam. Então ele sabe disso. E ele sabe se comportar. Mas o Arrascaeta não tá legal, tá com esse problema. Eu tenho que me virar para ajudar o Arrascaeta. Sim. E é o que ele faz. Agora, a gente já está antecipando aqui uma discussão de 2023, né? Que obviamente estará neste programa. Bruno Henrique voltou, Cebolinha tá aí, quem é que vai jogar e tal. Agora, o certo é o seguinte, né, Djalma? Infelizmente, o Bruno se machucou, uma lesão até grave, ele volta no meio do ano que vem. E aí o Pedro entrou, encaixou com o Gabi, com o resto do time e foi uma loucura, é campeão. Mas aí, João, aí é que está o grande mérito do Dorival. Porque essa equipe do Flamengo, ela não jogava com esse sistema tático desse losango no meio de campo com 2 atacantes. Era o Everton Ribeiro aberto pela direita, o Bruno aberto pela esquerda, o Gabigol do centroavante. Sempre jogou assim, né? O time que jogou pra caramba, do Jorge Jesus, foi sempre essa formação. E o Dorival encontrou para mim a formação ideal, porque o Everton, muitas vezes criticado por jogar mal, o Everton na ponta direita, ele jogava aberto.
ele participava pouco do jogo. E aí no meio de campo, olha a diferença que é o Everton no meio. O Everton foi o melhor jogador em campo. O Everton hoje em dia ele controla o meio de campo e faz com que, quando o Arrascaeta, que realmente é a cabeça pensante, aquela jogada diferente, é o mais inteligente, não está funcionando, ele consegue suprir numa boa. O Flamengo não sente a falta, porque o Everton está jogando muito. Então, o Dorival teve um grande mérito nisso. Colocou o Pedro e a equipe encaixou. Porque se a equipe também não tivesse encaixado, tava o Cebolinha aí na fila, ele podia colocar o Cebolinha, mas não, a equipe encaixou e a partir daquele jogo contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, que o Flamengo fez aquele jogaço, foi embora e a equipe realmente se firmou, mas tem o dedo do treinador aí também. Ah, sem dúvida. Ô, Pascoal, Djalmin e Silas estão falando de meio campo, né? A gente vai ficar quieto, né, Pascoal? Não. Não vou falar nada, hein, Pascoal? Vamos tirar hora, o chapéu aqui e ficar quietinho. Tem hora que o silêncio fala mais do que Silas e Djalmin, né, Pascoal? Né? Tem hora que o silêncio fala melhor. Não é isso não, consciência do Pascoal. O Silas e o Djalmin estão falando meio campo. Nós vamos fazer o quê? Fica quieto. E vamos para o outro assunto. Sem dúvida, É isso, né, Pascoal? Obrigado. Perfeitamente. Agora vamos falar de um outro assunto que o Silas tem participação direta. Pode ser que tenha sido um final feliz, mas pode ser que não. Pode ser que essa história continue. Vamos explicar agora. Vamos explicar. Ou pode ser que sim ou pode ser que não. Ainda não sabemos. Pode ser que tenha sido um último capítulo glorioso. Olha ele ali. Ele mesmo. E por que o Silas tem a ver com isso? Quem lançou o Rodinei no futebol profissional no Brasil foi o senhor, seu Silas? Sim, senhor. Onde foi isso? No Havaí. No Nós estávamos no Havaí. E aí nós lançamos o Rodinei lá. Ele já tinha tido uma passagem, mas acho que na base, não sei se do Corinthians ou da Ponte Preta. Do Corinthians, ele passou pelo Corinthians. E aí foi lá para Santa Catarina. Ele é aqui de Tatuí, aqui pertinho de Fabrício Boituva. inclusive, lamenta muito até hoje comigo isso. Cesário Lange. Porra, não seguraram do Rodinei. E o Rodinei, Fala comigo, a entrevista que ele deu, inclusive para o Zinho mesmo, para o nosso tetra, ele disse que ele venceu muita coisa, ele teve muita resiliência nesses 7 anos de Flamengo. Ele foi para o Internacional, fez um baita trabalho no Inter, por isso que voltou também. E eu, se fosse o Rodinei, o contrato dele termina, né? Agora, no dia 31 de dezembro. E se fosse o Marcos Braz também, eu estenderia o contrato do Rodinei para ele jogar o Mundial e depois ver. Mas eu, se fosse Rodinei, eu não sairia do Flamengo, porque hoje, se você olhar no futebol brasileiro, nós comentamos muito isso aqui mesmo, João, no programa, não tem um lateral melhor que o Rodinei. Nós falamos do Marcos Rocha, mas características diferentes. O Rodinei não marca tão bem, ajuda o cara a marcar melhor. Bota a cobertura para ele lá, que nem o Abel Ferreira fez na final, que botou o Gustavo Gomes e o Maicon aqui. O Maicon para pegar o Bruno Henrique e o Gustavo Gomes para pegar a bola nas costas do Bruno Henrique, e o Flamengo não jogou ali daquele lado. Então faz um jeito. Mas o Rodilindo, Elavion. Eu tentei mandar uma mensagem para ele hoje aqui, mas, Rodinei, responde o professor aí, hein? É isso aí. E olha, o nosso Tetra Repórter, o repórterzinho, ouviu ele que ele fez o gol do título da Copa do Brasil. Pois é. E participou da jogada do gol. Ele dá o tapa para o Everton Ribeiro cruzar e o Gabigol se consagrar. Zinho com Rodinei. Ainda eu não tenho nada, não tenho firmado nada com nenhuma equipe de futebol brasileiro, futebol europeu, não tenho nada. Mas, cara, não sou eu que decido a minha vida. Claro, eu decido, a palavra é minha, mas ainda realmente não tem nada. Não sei se eu fico, não sei se eu vou embora, não sei o que vai acontecer. Por isso que eu gosto muito de frisar. O meu futuro a Deus pertence. Meu empresário, é claro que ele tem uma parcela de culpa muito grande no que vai acontecer daqui para frente na minha jornada, mas eu tô com o coração cheio de gratidão por tudo que eu passei nesse clube, que não foi fácil, tive que ter muita resiliência e hoje posso ser considerado um dos protagonistas também do time para essa conquista. Ele falou ali, Pascoal, não tem nada firmado com ninguém, não. Aí. Mas aí tem também no avião os caras gritando, fica Rodinei, né? Eu acho que nós temos isso. Temos isso aí, Fabrício da Fiel? O vídeo dos jogadores pedindo para ele ficar, tem isso aí para a gente mostrar? Hein, Fabrício?
Posso chamar, Fabrício? Posso chamar aí? Vou chamar. Porque isso que o Pascoal... Estamos posicionando. Televisão é assim, minha gente. O apresentador pede sem combinar com a equipe. E aí os caras estão dando um tempo para botar no ponto. E agora vai. É isso, valeu, Pascoal. O Pascoal pediu e olha isso. Dá uma olhada. O que você falou aí, João? Fica, Rodinei! Fica, Rodinei! Pedro Queixinho! Fica, Rodinei! Queixinho! Fica, Fica Rodinei, ele beijinho, porque o Flamengo também tem que comprar lá o Ayrton Lucas do Spartak Moscou. Os jogadores pediram para ele ficar lá, Pascoal. O beijinho é por causa da tatuagem que ele tem no pescoço. Um beijo. Um lábio, uma boca. Então, eu vou falar um negócio assim do meu coração. Assim, o jogador que tem essas marcas que tem o Rodinei, o gol de pênalti que dá o título da Copa do Brasil, a participação que ele teve nesse momento de Libertadores da América, e ele tem consciência disso, porque ele fala, agora eu também sou um dos protagonistas do time, ele tem que ficar no Flamengo. Você acha, Pascoal? Ah, mas aí o Flamengo contratou um lateral uruguaio, o que vai fazer? Agora tem o Mateuzinho. Continua como está, então, né? O titular é o Rodinei, meu senhor. Ele está empolgado. Eu fico imaginando o Vidal conversando com o Dorival, conversando com o Braz. Porque o Vidal é outro que é apaixonado por ele. Mas esse aí é um dos caras que E mais ainda namorou tem o com o Rodinei Varela, né, desde antes de Pascoal? estrear, hein? E ainda tem o Varela, né? Tem o Varela, não. O Varela, o Mateuzinho e o Rodinei. 3 laterais. Perfeito. O Vidal é um caso impressionante, porque no dia que ele foi ao Maracanã, quando ele tinha assinado com o Flamengo, sem estrear ainda, ele ficava gritando lá no camarote, dá no avião, dando moral pro Rodinei. Então, antes de jogar com o Rodinei, ele já estava dando moral para ele. Então. Para e pensa, então, vai passar pelos jogadores da defesa. Lá tem outro líder do grupo, né? Davi Luiz. E o Davi Luiz disse que quando ele chegou no Flamengo, viu um jogador completamente fora, estava deslocado, que era o Rodinei. E ele fez o trabalho de incluir o Rodinei no grupo. E tá aí o resultado, gente. Fantástico, hein? Dá moral, apoio, consistência para o jogador. A torcida pegou muito no pé, como ele disse, deve ter resiliência. Porque tem torcedor... O Rodinei fez o gol de pênalti da Copa do Brasil e teve cara que ainda ficou desconfiado, fica desconfiado com o Rodinei. O Djalminha, o Silas já foi treinador do Flamengo, né? E o Djalminha foi criado no Flamengo. Então eles conhecem bem o que é o Flamengo. Né? Oscar Schmidt, que eu não preciso dizer quem é, declarou uma vez: não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. E por que ele falou isso? Porque não existe pressão maior no esporte, no Brasil, do que jogar no Flamengo. Porque é simples. Onde você vai, tem torcedor do Flamengo e é um time que chama muita atenção de quem não é Flamengo. Então a pressão é muito grande. Então, Djalma, o Rodinei conseguiu algo que poucos conseguiram na história do Flamengo. Ele virou o jogo. Ele saiu dessa pressão insuportável para virar o jogo. A galera agora quer que ele fique. João, e vou te falar, o Oscar tem toda a razão e virar o jogo é muito mais difícil ainda. Você lembra muito bem, todos nós lembramos, que o Rodinei era muito criticado, era às vezes motivo até de chacota do torcedor, de brincar, mas o Rodinei realmente deu a volta por cima. Ele hoje é um dos pontos principais de escape do Flamengo quando a marcação encaixa bem ali contra o Flamengo, que as equipes vêm para neutralizar Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, e ele fica como esse escape, e um dos escapes mais importantes da equipe. Mas tem aquele lado também, João. Por que o contrato dele chegou até esse ponto, até o final do contrato sem a renovação? Eu acho que é a hora do jogador também ver o seu lado profissional, a sua a situação futura, financeira. O Rodinei não é nenhum garoto. Ou então que venha a valorização por parte do clube da maneira que ele fez o trabalho. Hoje ele é um jogador que atingiu um outro patamar do que era aquele Rodinei de antes. Assim, então, eu vejo que os empresários ali, no caso, estão vendo o lado melhor financeiro para ele, porque o Flamengo até hoje não tinha renovado o contrato com ele. E agora
ele é campeão da Copa do Brasil, marcando o gol do título e participando ali ativamente também do gol do título da Libertadores, sem contar no futebol que ele vem jogando de alto nível. Então, é a hora ou do Flamengo abrir o cofre para ele, ou dele, de repente, buscar uma valorização financeira para a vida dele futura. Pois é. Caso o Rodinei fique, nós poderemos ter o duelo. Vinícius Júnior, o Malvadeza, cria do Malvadão, batendo de frente com Rodinei. Porque Flamengo e Real Madrid estão no Mundial de Clubes, entrarão na semifinal e, se passarem, farão uma decisão extraordinária. E se Rodinei ficar, ele vai bater de frente com o Vini Malvadeza. Mas já se conhece. O Vinícius, quando subiu, o Rodinei estava lá, não estava? Estava lá. O Vinícius subiu em 2017, o Rodinei chegou em 2016. Eles jogaram juntos, inclusive. Então, eu acho que já tem um certo conhecimento. É só que agora o Vinícius Mas Júnior... para parar o Vinícius... E aí? Rodinei numa fase extraordinária. Como diria aquele repórter amigo nosso... É esquisito. É esquisito. Tá esquisito esse negócio. É esquisito, porque é o seguinte... Ele vai fazer, papai? Porque é difícil para parar. E não é só ele, não. Como é que você vai parar o Rodrigo? E você vai parar o melhor do Bola de Ouro como? Aí é com um beijinho, né? Vai parar o Benzema de que jeito? E o Valverde, que esse é o avião do Real Madrid, é o Valverde. É verdade. Que ele corre para todo mundo, ele joga de ponta direita, joga de centroavante, joga de volante, joga de segundo. Ele joga onde você botar Aliás, o Valverde... maestros uruguaios, né? Mais rápido que imediatamente. Valverde e Arrascaeta. Valverde e Arrascaeta. Olha aqui, Pascoal, tem que jogar. Vai ter que jogar. Vini contra Rodinei? Tudo bem que se for o Dorival, o treinador, ele não vai colocar o Rodinei para fazer no Flamengo contra o Real Madrid o que ele faz contra outros times, que é sair. Porque senão o Vini ia ter que correr atrás dele também. Porque o Rodinei não é aquele só lateral do meio campo para trás. Uma correria maluca isso aí, velho. Porque os dois são muito fortes. O Vini é muito forte, é muito rápido. O Rodinei é muito forte, é muito rápido. Como o Zinho disse, o Rodinei é o escape. O Vini é o que dribla melhor. Cara, arma um sistema ali, Dorival. Aí é problema dele. Dorival arma um sistema para não dar espaço para o Vini, porque de qualquer maneira vai ser problema. De um lado e do outro. Vai. Agora, eu acho assim, tem que valorizar sim o Real Madrid, colocar como favorito, mas é Flamengo, hein? Tem jogo? É Flamengo. Tem jogo pra Barcelona você, também era favorito contra o Inter. E o Gabiru foi lá e fez o gol. O Liverpool também era favorito contra o São Paulo. E o Mineiro foi lá e fez o gol com um passe de 3 dedos do Aloísio. Que beleza. Então, aqui é Brasil, gente. É isso aí. Vamos lembrar dos bons exemplos. Temos que respeitar o Flamengo, porque medo não vai ter, não. É isso aí. Agora, claro, é sempre importante lembrar, a semifinal do Mundial é traiçoeira. Cuidado com ela. Tem que passar. Mas se não passar na semifinal, nem vai comentar. Tem um monte Tem um outro. Palmeiras já parou, Internacional já parou. A gente começa a contar. Atlético Mineiro parou. Então, gente... O Vini está tendo calafrios lá no nosso controle, lembrando... E o Kidiaba? Você vai lembrar do Kidiaba? Ele pediu para a gente mudar de assunto. Lembra o Kidiaba, o goleiro? Lembra? Não, segura aí, Vinícius. Lembra do goleiro que ficou... Ele pulava assim... Nossa, câmera colorada tá olhando bravo para você ali. Não, mas tudo bem, Gauchinho. O negócio é o seguinte, não tem... Mas é traiçoeira, cuidado. Cuidado com ela. Eu acho muito legal esse negócio de falar assim, olha, semifinal é um baita... Semifinal é um baita... Mas não ganha, não vai na final, ué. É verdade. Então já tá com medo da semifinal? Mas aí é que tá o mico, né, Pascoal? Se parar na semifinal... Puxa vida. Mas passando pela semifinal, que convenhamos que o Flamengo tem chance... os outros ganharam e ficaram. Então, mas é o seguinte, ô Djalminha... E esse duelo aí, caso aconteça, se o Rodinei ficar, se o Flamengo chegar na final, e o Real Madrid chegar na final, hein? Malvadeza, aquele jeito dele, e Rodinei correndo que nem o louco. E aí, Djalminha? Tá acelerado hoje, cara. Ô, João, sinceramente, vai ficar ruim pro Rodinei. Aí vai ficar ruim pro Rodinei. Vai. O resto... Não vai ter jeito. Ele tem um apoio muito bom. Eu acho que o Rodinei tem que fazer uma outra opção, tentar dar trabalho pro Vinícius.
Porque o forte do Rodinei é mesmo no apoio. Agora, na marcação, vai ficar ruim. Vai ter que ajeitar a cobertura. Davi Luiz vai ter que cobrir. Vai ficar ruim pro Davi também. Mas é jogo jogado. Mas que é difícil realmente marcar o Vinícius, que é um jogador muito veloz, vai para cima. E o Rodinei nesse 1 contra 1... Fala, nação. Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído aí pra vocês. Tamo junto. É nóis aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí. Um react meio diferente, né? Agora falando um pouco de Flamengo e Real Madrid. Será que o Flamengo dá pra bater de frente com o Real Madrid ou não? De acordo com o Silas, dá pra bater. E o Pascal, o Osvaldo Pascoal, né? É mais calma. É o Real Madrid, mas aqui é o Flamengo, mas o todo-poderoso Real Madrid, óbvio. Que dá. O Silas citou alguns exemplos aí, né? Inter, Barcelona, e outros, São Paulo e Liverpool, se não me engano. Outros exemplos. Uma coisa que acho que foi o Pascoal Silas que falou, se não me engano, sobre o Rodinei. O Rodinei, ele vai ficar... Não, eu acho que é muito difícil um lateral como o Rodinei. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Rodinei, se o Rodinei merece ficar ou não. Óbvio, se ele ficar, o empresário dele vai, para assinar um novo contrato de pelo menos um ano, óbvio que ele vai pedir um aumento salarial. Será que vale a pena pro Rodinei ficar mais um ano no Flamengo? Aí eu te pergunto, vale a pena ficar mais um ano com o Rodinei? E óbvio que vai ter aumento, né? Porque foi campeão, então óbvio que eles vão pedir aumento. Aí teve um ponto também que me chamou bastante atenção. Eu quero saber a tua opinião em relação ao... O Osvaldo Pascoal falou isso no começo do nosso react aqui, né? Se o Bruno Henrique estivesse jogando, você acharia que o Pedro seria titular desse time? Então, quero que você responda agora. Se o Bruno Henrique estivesse jogando, óbvio que seria titular, né? Você acha que o Pedro estaria jogando ou ele seria banca ainda? Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui. E antes disso, eu já vou dar a minha opinião aqui bem rapidinho. A minha opinião é o seguinte. Se o Bruno Henrique estivesse jogando no outro patamar, o Pedro estaria no banco, né? Entrava em alguns jogos, mas estaria no banco. Simplesmente assim, entendeu? Nada além disso. Então, para finalizar, o Pedro não possivelmente estaria convocado para a Copa e seria banco no Flamengo e possivelmente, né, meteria o pé do Flamengo e ia tentar arranjar outro clube para poder jogar, né? Porque aquilo, já que o Bruno Henrique se machucou, teve uma lesão grave, ele acabou ganhando espaço, o Dorival conseguiu encaixar ele e ele acabou se deslanchando. O Silas também falou, né, que possivelmente o Dorival ia tirar um volante ali para poder botar o Pedro, mas aquilo, é tudo em palpite, né? Isso que a gente fala. Tudo palpite. Pedro ia jogar ou não, mas Pedro tá jogando. Foi campeão agora, vai pra seleção. E se Deus quiser, traz o Hexa pra gente. Tamo junto, nação. É isso aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo do nosso canal aqui. Tamo junto. É nóis. Deixa aquele like aí para ajudar o canal aqui. E é isso aí, nação. Um abraço a todo mundo e se você é novo, seja bem-vindo aí. Tamo junto.